Bom dia a todos. É uma imensa alegria estar de volta a essa casa e nesse dia tão especial, né? Quando me convidaram para a palestra no Dia das Mães, eu vi essa oportunidade. Eu sou mãe de 2 filhos, né? Tenho a Tatiana, que está aqui presente, e o Caio, que não mora aqui em Londrina, está longe fisicamente de mim, mas sempre dentro do meu coração. Eu vi uma oportunidade e um presente, né, de estar aqui nessa data para juntos podermos passar essa manhã tão especial de Dia das Mães e juntos todos nós podermos refletir sobre os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. Então, feliz Dia das Mães a todas as mães aqui presentes. Bom, e o tema que eu escolhi para abordarmos nessa manhã é a paz. Muito se fala sobre paz, né? Uma palavrinha tão pequena, mas de uma dimensão tão gigante, tão significativa. E será que nós, espíritas, compreendemos realmente o significado e a dimensão dessa palavra? Será que nós entendemos as várias acepções, os vários significados? Porque sim, quando a gente vai ver no Evangelho, vamos estudar o Evangelho, o Livro dos Espíritos e toda a doutrina espírita no geral, a gente vai constatar que paz é uma palavra muito recorrente, né? Ela é muitas vezes citada, e ela é citada muitas vezes em várias acepções, em vários significados. A gente tem que compreender que a palavra paz, ela se desdobra em várias vertentes. E para que nós tenhamos e cultivemos a paz na nossa vida, a gente tem que passar a compreender todos esses significados e toda a dimensão dessa palavrinha tão pequena, mas tão forte. E primeiro eu trouxe para vocês a acepção de paz no vocábulo, quando a gente vai procurar lá no dicionário. Então, a gente tem vários significados de paz, como a ausência de conflito, a ausência de uma guerra, como uma relação de harmonia entre as pessoas e também como um estado de paz, de serenidade. Então, só aqui, quando a gente pega lá no dicionário, a gente já vai ver que a palavra paz, ela pode ser utilizada em muitas situações de diferentes formas. E não é diferente, não é diverso com a doutrina espírita. Quando a gente fala de paz, primeiramente, a gente pode pensar da paz global, da paz no mundo, né? Essa paz que, infelizmente, né, a gente não tem ainda essa paz no sentido integral, né, em termos mundiais, né? A gente sabe que temos ainda conflitos, né, entre povos, entre nações, né, em pleno 2024, tanto tempo depois da passagem do Cristo pela Terra, a gente ainda sofre com conflitos entre nações, entre povos. E não adianta a gente pensar, mas isso está longe aqui de mim, né? Está acontecendo lá um conflito lá em Israel, por exemplo, isso está longe de mim, isso não me afeta. Não, isso afeta sim a todos nós, porque todos nós estamos interligados, quer queiramos ou não, quer saibamos disso ou não, né? Todos nós estamos conectados, e sempre que houver um irmão nosso sofrendo, pode ser lá do outro lado do mundo, a nossa paz aqui não vai ser completa, porque a psicosfera do planeta Terra vai estar sendo afetada e, por conseguinte, nós também. Jesus nos disse: se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens.
Então, é o nosso esforço, a nossa parcela de contribuição que o Cristo requer para que nós, um a um, possamos construir a paz no mundo. Sim, porque a paz, ela é uma escolha. Sim, porque a paz, ela é um processo, ela é uma jornada, ela é uma caminhada, ela é uma construção de cada um de nós. Todos nós somos responsáveis por construir a nossa parcela de paz no mundo. E assim nós estaremos afetando a todos que estão à nossa volta e auxiliando na melhora da vibração do planeta. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 9, bem-aventurados os brandos, os mansos e pacíficos, a gente vai ter vários trechos lá com citações à paz, a construção da paz. E a gente vai ter como que um roteiro, né, que o Mestre nos deixou, que Jesus nos deixou, para a construção da nossa paz. A gente vai ver isso em várias passagens aqui, né, como se a espiritualidade estivesse nos passando uma receita de como a gente pode construir a nossa paz, como a gente vai fazendo as nossas escolhas no dia a dia para que nos aproximemos dessa paz tão desejada por todos nós, porque quem não quer viver em paz, não é mesmo? Lá, então, no capítulo 9, bem-aventurados os brandos e os pacíficos, a gente vai ver que praticar a paz de Cristo, quando a gente fala de paz de Cristo, e muitas vezes, né, a gente deseja isso para os outros, que a paz de Cristo esteja com você, mas a gente, na verdade, não entende a dimensão do que a gente está dizendo, né? Falar da paz de Cristo é falar da afabilidade e da doçura, do cultivo, da mansidão, da benevolência, com as nossas palavras direcionadas aos outros. A gente tem que aprender a cultivar a mansidão nas palavras para daí poder cultivar a paz em relação às pessoas. Paciência, exercitar a nossa paciência, porque a gente tem que entender que nem tudo acontece na hora que a gente quer, da forma como a gente quer. Tudo tem um tempo certo para acontecer e a gente tem que saber esperar o tempo de Deus. A gente tem sim que fazer a nossa parte, mas a gente não tem que ficar ansioso para que o resultado das nossas escolhas venha na hora que nós queremos, que nós desejamos, e se não acontecer naquela hora é uma tragédia. Não, a gente tem que aprender a confiar mais. A gente tem que aprender a depositar, né, as nossas expectativas, os nossos desejos nas mãos de Deus, nosso Pai Criador, porque só Ele sabe qual é a hora certa para que tudo ocorra na nossa vida. A gente tem que exercitar a obediência e a resignação, denotando assim como Jesus, humildade e coragem para enfrentar os reveses da vida, porque os obstáculos virão, e eles virão para nos tornar mais fortes. Eles virão para nos mostrar algo, uma lição que precisamos aprender, para nos trazer, além dessa fortaleza interior, também a sabedoria. Então, os obstáculos não são maléficos, não são ruins, são oportunidades que a vida nos traz de crescimento. Se a gente passar a encarar isso dessa forma, a gente vai viver de uma maneira muito mais leve e muito mais grata por tudo que acontece na nossa vida. E a gente não pode falar de construção da paz sem falar da fé. A gente não pode falar da paz
de Cristo sem falar da fé e da prática da caridade. E quando a gente fala em fé, é justamente no sentido de confiar a Deus as nossas angústias, os nossos problemas, confiar que tudo que vem para a nossa vida vem por um propósito divino, tem uma razão de ser. Confiar que no final das contas tudo vai dar certo e tudo vai me levar para o caminho do crescimento, para o caminho da minha evolução moral e espiritual. Se a gente cultivar a fé, nós vamos aprender também a como construir a nossa paz, porque uma coisa está ligada à outra. Aquele que tem fé sabe exercitar, sabe que a paz está com ele, e a paz estará conosco se nós confiarmos sempre que Deus não nos desampara. Às vezes a gente se sente injustiçado, desamparado, a gente se sente vitimizado pelas circunstâncias da vida, mas a gente tem que ter fé e confiar que nós nunca estamos desamparados. A espiritualidade está sempre presente e posta à disposição para nos auxiliar. Nós é que muitas vezes não nos colocamos em condições de recebermos da forma integral esse auxílio, porque estamos tão atordoados pelas circunstâncias da vida terrena que a gente não consegue se ligar ao mundo espiritual. E a gente se liga ao mundo espiritual cultivando a paz. A gente se liga ao mundo espiritual exercitando a nossa fé. Então, fé e paz estão intimamente ligadas. E as duas são uma construção nossa. A fé não cai de bandeja no nosso colo. A gente é que dia a dia vai construindo essa fé inabalável que Jesus dizia, Jesus queria que todos tivessem e cultivassem. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Bom, aqui eu já vou até dar um spoiler, que eu já estou construindo uma palestra sobre o medo. E a gente tem muita referência disso, né, no Evangelho. Não temas, não se atemorize. E aqui, quando a gente fala em paz, a gente tem que também falar sobre isso. A gente tem que falar que o medo é a ausência de fé. Se eu temo as circunstâncias que podem advir na minha vida, se eu vivo dominada pelo medo, a gente tem medo de vez em quando numa circunstância ou outra, é normal, né? Nós somos humanos, a gente enfrenta situações desafiadoras e está tudo bem. O problema é a gente viver dominado por esse sentimento, dominado pelo medo, sempre achando que algo ruim vai nos acontecer. Aí, se a gente estiver nessa situação, a gente tem que parar para pensar que talvez esteja faltando exercitar mais a nossa fé, confiar mais. E se a gente fala de medo, de temores, não tem como a gente dissociar da ansiedade. Hoje em dia, muitas pessoas estão diagnosticadas com transtornos vários de ansiedade. Talvez esteja faltando um pouquinho do motivo dessa fé, dessa confiança de que a vida sempre vai nos conduzir para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Ah, mas e as escolhas que a gente faz, o nosso livre-arbítrio? Sim, é claro que nós temos que cuidar
daquilo que nós estamos escolhendo para a nossa vida, e a todo minuto a gente está fazendo escolhas. Hoje, por exemplo, nós fizemos a escolha de estar aqui, nesse momento, abrindo mão de outras coisas. A cada escolha nós temos muitas renúncias. Então, escolher não é tão simples assim. Esse exercício do livre-arbítrio não é tão simples assim. Ele também é um aprendizado que vamos exercitando ao longo da nossa jornada terrena. Mas se a gente entender que fazendo as nossas escolhas conscientemente e confiando que o melhor virá, a gente vai afastando pouco a pouco os temores, o medo, a ansiedade da nossa vida. Porque a ansiedade nada mais é do que não se concentrar no presente. É viver sempre com a cabeça, com a mente lá no futuro. E se a gente vive lá na frente, a gente deixa de aproveitar todos os momentos que a gente tem. E a gente não sabe o que vai ocorrer lá na frente. Por que a gente se preocupa tanto em demasia? Por que a gente não aprende a fazer a nossa parte, a dar o nosso melhor e a confiar, a entregar? Como se diz, entregue para Deus. Faça a sua parte e o resto deixe com Ele. A vida vai se encarregar de responder, porque a vida é responsiva às nossas atitudes. Então, se eu estou fazendo o melhor que eu posso, eu tenho que me tranquilizar, porque eu só posso esperar que venham coisas boas para a minha vida. Já ouviram aquela frase, o plantio é facultativo, mas a colheita é obrigatória? É isso. Se eu estou plantando bem, por que me preocupar? Agora, se eu não estou tendo escolhas tão saudáveis para mim, para aqueles que estão ao meu redor, eu tenho que parar para pensar e ajustar a rota. É só um probleminha ali de ajuste, de trajetória. Isso a gente pode fazer a qualquer momento da nossa vida. Ah, mas eu vivi assim por 80 anos, agora não posso mudar. Quem disse? Sempre é hora, sempre é momento. A gente sempre tem a opção de mudar, de melhorar, de fazer escolhas mais saudáveis, mais conscientes, e a nossa paz também vai depender das nossas escolhas. A nossa paz depende do exercício do nosso livre-arbítrio, para que nós não nos atemorizemos, para que nós não turbemos o nosso coração. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. A gente falou lá dos bem-aventurados, os mansos, os pacíficos, a gente exercitar a mansuetude, a gente exercitar a paciência, a benevolência, para construir a nossa paz. Agora, há algo muito importante também, sem o qual a gente não consegue construir essa paz, sem o qual o quebra-cabeça fica sem uma peça, que é o perdão. Se a gente não aprender a perdoar, como é que a gente vai querer ter paz? Joana de Ângeles: perdoa, portanto, seja o que for e a quem for. O perdão beneficia aquele que perdoa, por propiciar-lhe paz espiritual, equilíbrio emocional e lucidez mental. Vejam só, o perdão traz paz, traz equilíbrio, traz lucidez mental. E a Joana, ela fala da terapia do perdão. O perdão, veja aquela última frase ali que está grifada. O perdão é medicamento valioso para sarar as feridas da alma e instalar áreas de bem-estar na mente e na emoção. E ali no começo ela fala de Jesus, né?
psicoterapeuta por excelência, que perdoou incondicionalmente, indistintamente a todos, né? Deu o maior exemplo de perdão que a gente poderia ter até hoje. Nós temos esse modelo, nós temos esse guia, nós temos esse exemplo. E o perdão, como diz a Joana de Ângeles, ele é medicamento, ele é um bálsamo para as nossas almas, ele cura e ele traz paz. Então a gente tem que aprender a sermos misericordiosos. A gente tem que aprender a perdoar para construir a nossa paz. Isso está no capítulo 10 do Evangelho. A gente falou do capítulo 9, agora falando em paz, a gente ingressou no capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. A misericórdia é o complemento da brandura. Porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Vejam como se ligam os dois capítulos do Evangelho. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhes possam desferir. Então, quando a gente fala de perdão, a gente não está falando também de algo simples. Quando a gente pensa em perdoar alguém que nos feriu, alguém que nos ofendeu, isso não é simples. Mas a gente tem que pensar o seguinte, e isso vai nos ajudar muito na construção do perdão. Nós espíritas sabemos que nós estamos aqui no planeta de provas e expiações, portanto não somos espíritos puros e perfeitos, estamos na nossa construção, né, da nossa reforma íntima, do nosso crescimento moral e espiritual. Sim, todas as pessoas que estão no planeta Terra estão nessa condição. Porém, nós temos pessoas aqui indiferentes dentro dessa condição. Nós temos diferentes graus de evolução entre os espíritos imperfeitos, que somos nós. E a gente tem que entender que muitas vezes a gente joga muita expectativa nas outras pessoas. Só que as pessoas não têm condições de atender às nossas expectativas, não porque elas não queiram, mas muitas vezes porque elas não podem. Ninguém pode doar aquilo que não tem. Então, a gente tem que parar para pensar se muitas vezes aquela pessoa que nos magoou, que nos feriu, será que a gente não esperou mais do que ela podia nos dar? Será que não foi um problema também de muita expectativa nossa, da gente esperar muito do outro, quando a gente sabe que cada um tem o seu tempo de evoluir, cada um vai ter o seu momento de despertar? Se eu, às vezes, ainda não despertei, como é que eu posso exigir isso do outro? Se eu sou imperfeita, como que eu posso exigir perfeição do outro? Então, é nesse sentido, se a gente parar para raciocinar sobre o que a gente espera das outras pessoas, a gente vai entender que muitas vezes é um problema de expectativa nosso. A gente deposita uma expectativa muito grande que a pessoa não vai conseguir suprir, porque ela não está preparada ainda. Talvez um dia esteja, mas às vezes naquele momento em que nos feriu, que nos magoou, a pessoa não tem aquele preparo. E ela está, assim como eu, também nesse processo de construção, nessa caminhada terrena. Então, se a gente começar a pensar dessa forma, a gente vai ter mais facilidade para entender os outros, para entender o processo de construção de cada um, para entender que cada um está num momento evolutivo, para entender que eu não mudo ninguém, que as pessoas mudam se quiserem mudar, mas que eu posso exemplificar
E isso é muito mais valioso do que qualquer palavra, porque vejam Jesus, o que foi mais contundente em Jesus não era o que ele falava, era o que ele exemplificava. Porque falar é fácil, a gente fala o que a gente quiser falar. Agora, exemplificar com atitudes aquilo que a gente fala que é correto, aquilo que a gente espera de nós e dos outros, aí é que é o desafio. Então a gente tem que fazer a nossa parte, dar o nosso exemplo, servir de exemplo para os outros e não ficar cobrando as pessoas se elas mudaram ou não mudaram, se elas estão nos acompanhando ou não. Às vezes a gente vai seguir mais à frente mesmo, mas isso não quer dizer que aquele que está ali atrás um dia não vai nos alcançar, mas ele vai ter o tempo dele. E a gente tem que ter a compreensão como espíritas, como cristãos disso, para perdoar e para ter paz. Esse fenômeno, a paz interior, ocorre quando conseguimos viver dominados pelos sentimentos do amor, da caridade, da compaixão e da sede de Deus. Enquanto permanecermos no cultivo do ego e das suas manifestações inferiores, não conseguiremos a harmonia necessária para uma cultura de fraternidade. Porque quando a gente fala em paz no mundo, a gente está falando também da nossa paz em relação às outras pessoas, da paz nas nossas relações interpessoais. E se a gente não cultivar essa paz com os outros, dominados pelos sentimentos do amor, da caridade, da compaixão, da misericórdia, da benevolência, como que a gente vai conseguir construir relações interpessoais saudáveis, fraternas e de paz? Quando a gente está muito centrado em nós mesmos, a gente não consegue olhar para o outro. É isso que o Divaldo Franco está falando aqui. Se a gente permanece só centrado em nós, naquilo que a gente quer, naquilo que a gente precisa, sem olhar para os outros, sem olhar para quem está à nossa volta, é que talvez esteja ali também precisando muito de nós, da nossa palavra, do nosso exemplo, da nossa benevolência, do nosso perdão. A gente não vai ter paz no mundo, porque a gente não vai ter paz na relação entre as pessoas. A paz é uma escolha? É o tema da palestra, né? Pelo que a gente está vendo até agora, a gente pode responder afirmativamente a isso. É isso que o Evangelho de Jesus nos diz, é isso que a doutrina espírita nos diz. Que a paz nós escolhemos através de todos esses atributos que nós vamos solidificando no nosso espírito. Como está lá no capítulo 9, recapitulando: mansuetude, ser pacífico, ser benevolente, ser obediente, resignado, ter fé. Capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, aprender a olhar o outro, aprender a exercitar o perdão, entender que cada um tem o seu momento, cada um tem o seu despertar. E nós estamos aqui para fazer a nossa parte e para servirmos de exemplo para a mudança dos outros também. A saúde integral, a paz, a alegria interior resultam da lucidez mental, que elege os atos corretos para a existência modeladora da ascensão. A gente só vai falar de ter saúde se a gente tiver paz. Porque eu posso não ter nenhuma enfermidade diagnosticada no meu corpo físico, mas mentalmente, se eu não estou em paz comigo mesmo e com os outros, será que eu sou saudável? Eu sou integralmente saudável? E a Joana fala muito disso, né? De saúde
integral. Não é saúde da matéria, é saúde integral. Saúde de corpo, mente e espírito. Se a gente não tiver corpo, mente e espíritos saudáveis, a gente não pode dizer que a gente tem saúde integral. E a paz lá no Livro dos Espíritos? Item 257. A gente sabe que o Livro dos Espíritos, ele é construído, ele é estruturado, em sua maioria, em formato de perguntas e respostas. Porém, há alguns itens explicativos no meio dessas perguntas e respostas. Assim como há no capítulo 6º, capítulo da vida espírita, é o item 257. É um item explicativo da espiritualidade, que nos diz o seguinte: os sofrimentos deste mundo independem, algumas vezes, de nós. Muitos, contudo, são devidos à nossa vontade. Remonte cada um à origem deles e verá que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que lhe teria sido possível evitar. Quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, numa palavra, às suas paixões? Aquele que sempre vivesse com sobriedade, que de nada abusasse, que fosse sempre simples nos gostos e modesto nos desejos, a muitas tribulações se forraria. Veja bem, o que a espiritualidade está querendo nos dizer aqui no item 257. Em última instância, que a paz é uma escolha nossa, porque muitos sofrimentos, eles são causados por nós mesmos. E a gente teria mais paz, a gente viveria de uma maneira melhor se a gente soubesse exercitar melhor as nossas escolhas. Então, voltando aqui na questão do livre-arbítrio, porque quando a gente fala em vontade, a gente fala em livre-arbítrio. Então, não adianta de nada a gente reclamar da vida, reclamar das circunstâncias da vida, reclamar das pessoas, se fazer de vítima, de injustiçado, quando nós mesmos é que estamos construindo os reveses e os sofrimentos da nossa vida. Então, o que nós aqui temos que parar para pensar é escolha consciente, vontade consciente direcionada às melhores escolhas, a escolher o melhor caminho para a minha vida. Se eu começar a fazer escolhas mais conscientes, parar para pensar naquilo que eu estou escolhendo, que eu estou pensando, que eu estou falando, que eu estou fazendo, e não fazer tudo de forma automática, a gente já vai ter meio caminho andado em busca da nossa paz. Paz de consciência versus sofrimento moral. Quando a gente fala de paz de consciência ou paz interior, aí aqui eu já não estou mais falando da acepção da paz na relação interpessoal, na minha paz em relação aos outros. Aqui eu estou falando da minha paz comigo mesma. A paz na minha consciência. E quando a gente participa de grupos mediúnicos, o que os espíritos que já desencarnaram nos trazem como principal remorso, arrependimento, culpa de não ter aproveitado o tempo que eles tinham na Terra para fazer as melhores escolhas. E aí, quando eles desencarnam, eles não têm paz. Eles não têm mais o sofrimento físico, mas eles têm o sofrimento moral. E olha o roteirinho aqui que a gente tem ainda no item 257. Como afastar o sofrimento moral e ter paz de consciência? Dome suas paixões animais. Não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se, nutrindo bons sentimentos. Pratique o bem. Não ligue as coisas deste mundo importância que não merecem. E então, embora revestido do envoltório corporal, já estará depurado.
já estará liberto do jugo da matéria, e quando deixar esse envoltório, não mais lhe sofrerá a influência. Sentir-se-á feliz por se haver libertado deles, e a paz da sua consciência o isentará de qualquer sofrimento moral. Não é tudo que a gente quer? Viver com essa paz de consciência? Porque o sofrimento que mais dói é o sofrimento moral. E é esse sofrimento que a gente tem que expurgar da nossa vida, praticando esse roteirinho aqui do item 257. Vejam como a espiritualidade é amiga, é benfazeja. Vejam que luz, né, que nós temos no nosso caminho. Eles nos dão até um roteiro de como viver em paz. Mas há muitos, né, passa desapercebido tudo isso. Vejam como a doutrina espírita é maravilhosa. A gente tem tudo aqui mastigado do que a gente deve fazer. Cabe a nós colocar em prática. Joana de Ângeles, de novo, a Joana fala muito da paz, assim como Emmanuel, né? Joana de Ângeles, a mentora do Divaldo Pereira Franco, Emmanuel, mentor, que foi mentor de Chico Xavier. Eles falam muito sobre paz, muito, muito, muito. É algo recorrente, né, nas lições que eles nos deixaram. E a Joana fala, ela vem confirmar ali o tema da nossa palestra, que a paz é uma escolha, sim. Olha o que ela fala. A paz é conquista interior. A paz é iluminação interna. A paz é presença divina no indivíduo. Resguarda-te, pois, em paz e deixa o tempo transcorrer. Confia, entrega, porquanto ele conseguirá fazer amanhã o que hoje te parece impossível conseguir. Isso é viver em paz. É fazer o melhor que nos cabe nesse momento, vivendo no presente. E o que a gente esperar do amanhã? Jesus já dizia, né? Não te preocupes com o dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Sim? É só a gente fazer a nossa parte hoje e confiar e esperar que o melhor virá no amanhã. Quando a gente fala de paz, a gente fala também de equilíbrio, reflexão, de cultivo do silêncio, que a gente vive uma vida tão turbulenta que a nossa mente não descansa. A gente não para refletir sobre nós, a gente precisa desses momentos de reflexão. Às vezes até para fazer um ajuste de rota, de trajetória na nossa vida, para entender para onde as nossas escolhas estão nos conduzindo. Emmanuel, paz é o que precisam aqueles que perturbem o mundo, ajude-os, pois para eles é difícil achar o caminho. Aqui Emmanuel nos fala como a todos nós como construtores da paz, para auxiliar aqueles irmãos que não estão em paz. Espíritas, ajude-os, pois para eles é difícil achar o caminho. Nós que já tivemos esse despertar da doutrina espírita, nós temos essa responsabilidade, essa missão de levar o Evangelho, de levar a palavra da espiritualidade a todos. Principalmente não através só das palavras, mas principalmente através do nosso exemplo. E aí, já caminhando para o final da palestra, eu queria aqui pedir licença para ler, não está nos slides, mas sempre eu faço, antes de dar essa palestra, eu sempre faço uma pesquisa, às vezes incluo outros slides, né, porque a espiritualidade sempre nos brinda aí, né, com sugestões novas, né, para que nós possamos conduzir uma exposição. E essa sugestão aqui chegou para mim há alguns dias, eu ainda não tive tempo de incluí-la nos slides, mas eu vou ler aqui para vocês. Esse texto é do Momento Espírita, do livro Urgência, pelo Espírito Emmanuel. Emmanuel mais uma vez.
A sua paz interior é capaz de neutralizar o ódio de muitas criaturas. Se você mantiver acesa a chama da paz em sua intimidade, então podemos acreditar que a paz mundial está bem próxima. Porque, na verdade, a paz do mundo começa no interior de cada um de nós. Vejam só, a paz do mundo começa no interior de cada um de nós. É isso que a gente tem que pensar. Não tem como a gente falar em paz mundial, em paz no mundo, em paz com os outros, se a gente não construir essa paz em nós mesmos, de uma maneira sólida, de uma maneira robusta, vivendo em paz e exemplificando paz para todos. E aí, para terminar, a oração da paz de Emmanuel. Senhor Jesus, em teu amor infinito, concede-nos a tua paz. Ensina-nos a viver e a servir em paz. Conserva-nos o coração no caminho da paz. Auxilia-nos a compreendermos uns aos outros no clima da paz. Senhor, em tua misericórdia, abençoe-nos com a tua paz, agora e sempre. E o que eu desejo a todos vocês não podia ser diferente. É muita